Interculturalidade pode ser chamada de ciência, é um estudo, é um material de pesquisa que já existe há muitos anos e que tem como propósito integrar, fazer com que a gente tenha a capacidade de se relacionar com o outro, apesar das diferenças, dentro da cultura de cada um. Inteligência cultural é a completa tríade das inteligências: inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência cultural. Eu costumo dizer que no mundo nós somos 7 bilhões de culturas diferentes, porque cada indivíduo é único em si próprio, cada indivíduo é uma cultura. Nós vamos tendo como se fossem camadas. Então a gente tem a camada do indivíduo, aí a gente tem a camada do país, do continente. E o que acontece? Cada uma dessas camadas faz com que a gente se distancie um do outro. Quando eu tenho um encontro com uma outra cultura, esse desconforto, esse choque, esse estranhamento que é causado, seja por conta do idioma, seja por conta dos hábitos, seja por conta do comportamento, esse desconforto é que a gente pode chamar de choque. A grande maioria das culturas de imigrantes e refugiados que chegam no Brasil tem por valor a seriedade, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente profissional. Então nós brasileiros esperamos beijos, abraços, carinhos, sorrisos. Isso não é o que foi instruído para esses imigrantes e refugiados no sentido de um comportamento no ambiente escolar. Bem próximo a isso existe o desafio da comunicação. A gente mais ou menos divide o mundo entre culturas de comunicação direta e culturas de comunicação indireta. Nós, brasileiros, temos uma das comunicações mais indiretas do mundo. O que é isso? A gente diz, estou chegando. Isso pode dizer que estamos saindo, que estamos no banho ou que estamos realmente chegando. A gente, ao invés de dizer não, a gente diz, vou dar uma passada mais tarde. E fato é que essas culturas que chegam no Brasil tendem a uma comunicação mais direta, ou seja, eles têm muito maior facilidade em dizer não, eles têm uma comunicação argumentativa que nós brasileiros vamos enxergar como conflituosa, e eles falam o que eles pensam, e isso nos causa um estranhamento bastante forte como brasileiros que não estamos acostumados a ouvir mensagens tão diretas. Então, a questão do refúgio, para mim, ela é dividida em etapas e ela só se completa quando essa pessoa e sua família estejam estabelecidas nos seus espaços, reconhecidas, acolhidas e que elas sintam que elas pertencem àquele lugar que as recebeu. Então, em geral, imigrantes refugiados, nos 3 primeiros anos deles numa nova cultura, eles estão se sentindo como peixes fora d'água e toma um tempo para que eles possam verdadeiramente se sentir familiarizados e incluídos, que tende a deprimir essas pessoas que investiram tanto nessa esperança de um novo lugar. Então, sempre considerar que a gente está se relacionando com pessoas que estão vivendo um momento de choque. A primeira, sem dúvida nenhuma, está associada ao idioma. Nós, brasileiros, temos a grande tendência de só falar o português. Pode parecer uma bobagem isso, mas é algo importante de ser levado em consideração. Mas não é fácil a gente lidar com diferentes perspectivas, porque ao lidar com diferentes perspectivas, a gente se sente ameaçado. A gente tem a nossa identidade questionada, né? Então, quando eu falo, por exemplo, que sorrir, beijar e abraçar não é necessariamente um padrão global, o brasileiro pode sentir que a sua identidade está ameaçada. E aí ele entra num movimento de defesa em relação ao diferente. Então, o desconhecido ele sempre causa medo, a gente entra no movimento psicológico de defesa e a gente acaba não conseguindo aceitar e incluir essa diversidade. É o desconhecimento que gera preconceito. Esse desconhecimento está relacionado ao fato de que o Brasil é um país que vive muito dentro de si mesmo. Então, as dificuldades, elas começam pelo próprio idioma. O idioma é uma barreira natural. Nesse encontro da dificuldade dos idiomas, a gente passa para a segunda dificuldade, que é, se eu não compreendo o idioma, como que eu vou compreender quais são
as regras, as informações, ou seja, todo aquele material que é passado, que muitas vezes é passado para o migrante, para o refugiado, só em português. Primeiro aceitamos a existência das diferenças, depois a gente se autoconhece. O terceiro passo, que é o passo de então conhecer o outro, tá? Se eu estou trabalhando com pessoas de diferentes culturas, eu tenho que tentar conhecer minimamente quais são as instruções daquela cultura. Eu acho que sugestões práticas, né? Você tentar educar de maneira geral as pessoas que vão lidar com essas crianças sobre essa sensibilização para as diferenças. Depois sim é uma boa indicação que você possa deixar essas crianças se sentindo menos diferente possível. Então o que é isso? Se você puder ter crianças de outras culturas próximas a essas crianças, isso facilita a integração delas, porque elas não vão estar se sentindo diferentes sozinhas. Mas também eu daria uma outra dica, que no mundo corporativo a gente usa programas de buddy. O que é programa de buddy? É você estabelecer um amiguinho que cuida daquela criança. Então você identificar crianças brasileiras que são mais sensíveis a lidar com diferenças, não precisa ser diferenças culturais, crianças que já tiveram que lidar com diferenças dentro de casa, seja por uma questão de raça, por uma questão de pessoas com deficiência. Essas crianças tendem a poder ser esses buddies, esses amigos para essas crianças que estão chegando. Então eu acho que são dicas práticas de como fazer melhor a inclusão dessas crianças.